Amigos queridos, desejo-lhe um bom dia, uma manhã de paz, de renovadas esperanças, para que possamos observar o sol e ver esse ser incandescente que aquece, que renova, que traz luz e traz também para todos nós a luz da verdade, mostrando que Deus está presente em todos os momentos como esse sol. Por isso, Eurípides nos traz uma frase tão grandiosa: poderoso é o sol da verdade. Nós vamos ler hoje o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente, para com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que com ele não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita da indulgência e tem presença na sentença do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra, aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos. A expensas de outro, aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que
terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou o seu mando dos homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus guias perante Deus. Usa de sua autoridade para levantar a moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhe possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontra. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha a cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam, assim enumeradas, todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho que se acha que a todas as demais conduz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação. Livra-nos de todo o mal, que assim seja. Com esta prece, Jesus, iniciamos as nossas reflexões deste item tão importante para todos nós. Que a paz de Jesus, serene e calme, nos traga mansuetude ao pensamento e ao coração. Que assim seja. Queridos irmãos, nós podemos ver que ainda estamos distantes de sermos este homem de bem, porque as nossas características pessoais nem sempre condiz com o que o Kardec ele traz para nós nessa mensagem, que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Será que nós cumprimos? Em que momento eu tenho revolta na minha vida? Tem pessoas que ainda diz que tem raiva de Deus, porque ele não queria ter o que lhe foi concedido na atual reencarnação, motivado por interesses, pela vaidade, pelo orgulho e pela ignorância, para que a gente possa aprender que tudo o que nós viemos fazer é para que a gente transforme e renove nossa memória e as energias do perispírito. O homem de bem, ele deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Temos feito isso? Temos essa fé? Se Jesus nos falou da fé do tamanho de um grão de mostarda, e Kardec nos convida a refletir na fé raciocinada, nós vamos ver que essa fé ainda não está consolidada em nós. Essa fé ainda não demonstra para nós esse conhecimento íntimo de acreditarmos, de termos a certeza do amparo que nós estamos vivendo. É preciso, como o homem de bem que o Evangelho nos traz, é preciso ter alegria de viver. Porque toda a vida nossa, ela é uma construção. Ela pode ser para uns um poema de beleza, devido às suas renúncias, ao seu olhar para a espiritualidade, e para outros ela pode ser uma vida de luta, de descaso. E nós, com o dia que nós compreendemos, na verdade, que cada reencarnação é uma oportunidade que a existência física nos oferece, nós vamos passar a ser mais disciplinados com o nosso pensamento, entendendo que a aprendizagem do nosso espírito se faz pelo esforço que realizamos para domar as nossas más inclinações. É por isso que a alegria de viver, ela deve ser parte ativa da nossa programação diária, de cada hora, de cada dia, porque nós precisamos compreender essa magia que a vida nos ensina, que a existência nos traz, para que nós possamos tirar dos nossos olhos as desilusões, tirar dos nossos olhos
esses tormentos que muitas vezes têm nos afligido. Então, cada um de nós temos a liberdade para construir a vida que queremos. Nosso destino não é imposto, ela é consequência da nossa liberdade de escolha, o que significa para nós que cada um de nós temos que confiar à medida que nosso espírito vai se esclarecendo e amadurecendo. Então, nós muitas vezes pegamos as questões externas e exaltamos ela como se elas fossem uma forma de nos modificar, de nos libertar. Esse é um grande engano nosso. O homem de bem, ele possui sentimentos de caridade, de amor ao próximo, mas ele faz o bem não é porque ele acha que é um dever. Ele faz o bem pelo bem, porque tudo aquilo que eu ofereço para o outro eu também recebo. E eu não tenho que cobrar, eu não tenho que esperar que alguma pessoa faça para mim como eu desejo, porque isso seria retribuir o mal com o mal. Ou nós estamos aprendendo a retribuir o mal com o bem, porque nós precisamos tomar sempre a defesa daquele que não tem o conhecimento que já temos, daquele que ainda traz as suas lutas mais íntimas para se ajustar à justiça de Deus. E isso nós podemos perceber no nosso lar, na nossa família, se nós realmente somos esse homem de bem, se nós temos sido benevolentes com aqueles que convivem conosco, com aqueles que relacionam no mesmo teto, sem fazer distinção, sem termos preconceitos e sem termos também nenhum preconceito de crença, porque todos nós somos irmãos. Por isso, quando Jesus nos faz o convite de ser perfeitos, esse convite é para que nós possamos aprender para ensinar. E muitos desses impulsos impacientes que cada dia surgem dentro de nós precisamos buscar ou cultivar também a serenidade. Ainda somos tão enfermos, irmãos, tão fracos. Por isso, nós sentimos-nos na obrigação de sustentar o outro como se fôssemos uma fortaleza, e nós não somos. Nós não somos. Em todas as circunstâncias, devemos tomar como guia a caridade ao próximo, a benevolência, sermos indulgentes conosco mesmo, para que a gente possa auxiliar o outro sem ferir com nosso orgulho, sem ferir o nosso irmão, muitas vezes até com o nosso desprezo. O homem de bem é aquele que compreende as suas lutas e não vê mais a dor como sofrimento, mas ele vê a dor como um processo de libertação. Ele não se prende nas contrariedades do mundo, porque sabe que elas são também passageiras. Nós não podemos mais desprezar quem quer que seja, porque é na construção do bem que nós vamos nos fortalecendo. É na construção do bem que nós vamos ensinando o melhor que temos para o outro, mas também vamos aprender com aquilo que o outro me oferece. E é preciso, então, termos uma certa disciplina, disciplinar o pensamento diante de tudo aquilo que a vida tem nos ofertado. Então, nós percebemos que estamos muito distante ainda de sermos este homem de bem. E nós sabemos que Jesus é aquele que veio para nos ensinar. E nós viemos para aprender, para retificar as arestas do passado. Então, nós precisamos ver que toda a experiência que nós estamos vivendo hoje não tem o que pagar, porque tudo corresponde a um certo resultado, que é a conquista nossa, que são resultados dos nossos atos. Então, muitas vezes, nós precisamos sair desse estado que de viver anos e anos a fio, gastando naturalmente aquilo que nós não estamos cultivando dentro de nós, como a disciplina, como o bem. Então, nós precisamos buscar cada dia mais nos ajustarmos com as leis, ajustarmos diante do sofrimento, para que nós possamos dissipar uma vez por todas o ódio, essas dissensões que ainda campeiam dentro de nós.
E o Evangelho nos mostra que respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que com ele não pensam. Nós precisamos respeitar. Nós hoje estamos vivendo em momentos que temos irmãos dentro do lar com diversidades religiosas, mas isso é o que o Espírito podia contemplar, é aquilo que ele entende. Então, nós precisamos viver que muitos ainda de nós, que falamos do Evangelho, vivemos dentro da porta larga. Ainda temos no nosso pensamento grandes ilusões. E nós precisamos ter uma porta de saída dessas ilusões, para que possamos compreender que quem alimenta o ódio não é feliz. Quem sustenta o rancor, a mágoa, a vingança, não é feliz. E Jesus nos diz que nós devíamos perdoar e esquecer as ofensas. E por isso que ele diz que não era um perdão tão simples, de 7 vezes, era 70 vezes, 7 vezes cada ato. Então, nós precisamos olhar, amigos, para as nossas imperfeições, trabalhar incessantemente para cortar as arestas. Nós precisamos de um refazimento espiritual para que nós possamos reencontrar esse reequilíbrio. Então, toda educação, ela pede renúncia, mas todo aprimoramento roga serviço. E nós vamos ver que nós falamos de paz, mas nós queremos uma paz ociosa. E a paz verdadeira nunca foi a ociosidade. Então, nesse momento que estamos vivendo, estamos sendo convidados a ser o homem de bem, aprendendo com aqueles que estão a caminho conosco, mas retificando e ressignificando nosso pensamento diante de tantas ações que muitas vezes temos praticado. Então, todas as nossas realizações, elas chamam a nossa atenção para as lutas que cada dia nós vamos fazendo. Então, amigos, essa lição nos convida a sairmos do nosso envaidecimento, dessa riqueza, lembrando aquilo que o Evangelho nos fala, que o homem de bem respeita todos os direitos dos seus semelhantes. E nunca esqueçamos que nós não somos proprietários de nada, nós só somos usufrutuários. E como usufrutuários, nós queremos levar conosco todo esse amor, toda essa caridade, todo o refazimento que nos traz reequilíbrio, para que a gente sinta-se partícipe dessa construção moral que o planeta tanto espera e tanto necessitamos todos nós. Deixamos no coração de nossos irmãos essa reflexão e pedindo a todos que possam, nessa hora do passe, não só receber, mas refletir nas dádivas constantes que temos recebido. E por que não oferecer? Que a água seja fluidificada, essa água que vai transformar em um medicamento, pelo fluido, pelas energias que ali são depositadas. Amigos, reflitamos em tudo que Jesus tem nos concedido. Todo o trabalho pede qualidade, qualidade moral. Pensemos e ajudemos sempre. Deixamos no coração de todos o abraço amigo e fraterno do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sintam-se abraçados e sintam-se sustentados pela paz, pela misericórdia de Deus. Fiquem com Ele e assim seja.